Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é madrugada do dia 10 de outubro de 2021 e eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. E antes, gostaria de pedir para que você que porventura ainda não é um inscrito no canal, se inscreva no canal. Não esqueça também de ativar o sininho das notificações. Deixa também o seu like, o seu joinha aí no vídeo. E caso você sinta, caso você queira, ajude a compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também necessitam ouvir a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Estava meditando aqui na palavra de Deus e eu vim parar aqui em Mateus capítulo de número 10. Eu vou ler a partir do verso de número 28. Mateus capítulo de número 10. Deus estava falando, entendi que Deus estava me direcionando e falando sobre cuidados, né? Estava aqui meditando nos cuidados de Deus em relação à minha vida, aquilo que Deus tem feito. E aí eu vim parar aqui nesta palavra que diz assim, ó: Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse ou por uma moedinha? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos, todos da cabeça, estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Aleluia! Até aqui louvado seja o nome santo do Senhor, pela sua santa e poderosa palavra. Em Lucas capítulo de número 12, no verso 32 diz: Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. No caso para você que está me ouvindo, e no caso para mim, foi do agrado de Deus nos trazer para a presença dele, para que nós agora pudéssemos aprender a desenvolver um relacionamento com ele, relacionamento esse que outrora a gente não tínhamos, né? Porque ainda não havíamos o aceitado como Senhor e Salvador de nossas vidas. Então, uma vez agora que nós fizemos a nossa profissão de fé, passamos a andar com Deus por meio de Cristo. Então aí Deus ele já começou a nos instruir e nos direcionar, sentindo aquilo que ele tem preparado para mim e para você. E é bem na verdade que nessa caminhada da vida que nós estamos desenvolvendo diante da presença de Deus, a gente passa por muitos obstáculos, né? Muitas barreiras, muitos contratempos, a gente passa por muitos sofrimentos, vales, desertos, mas tudo isso é passagem. Por quê? Porque nós estamos caminhando sentido a Jerusalém celestial, a um destino para nós, a um ponto de chegada, que é o céu. E nesse meio tempo, então, Deus ele passa a estar conosco em todos os momentos da nossa vida, enquanto estamos aqui peregrinando, né, sobre a face dessa terra. Então, em cada prova, em cada luta, em cada dificuldade que você e eu passamos, Deus ele está passando conosco. Deus ele está cuidando de nós, né? Nada acontece sem a permissão de Deus, como é o caso do texto aqui, né? Diz que não se vende 2 pardais por uma moedinha, mas esses pardais não vão cair por terra sem a permissão de Deus, olha só. E aí no versículo de número 30 vai dizer que até os cabelos das nossas cabeças estão todos contados. Ou seja, Deus ele imagina, Deus sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Por quê? Porque você não é uma obra do acaso. Eu não sou uma obra do acaso. Você é criação de Deus, né? Você é projeto de Deus. Então Deus ele sabe tudo o que se passa no teu interior, sabe o que você tem enfrentado,
Ele sabe quando você chora, quando você está bem, quando você não está. Deus, ele está te contemplando a cada momento, ou seja, foi do agrado de Deus dar-lhe o reino dele para você, né? Te chamar para você poder, assim como eu, sermos cidadãos agora do céu, né? Então, enquanto nós estamos nessa caminhada, a bem da verdade é que Deus, ele não nos vai nos isentar dos problemas, das dificuldades, das lutas, não tem como, né? As lutas, os problemas, os problemas, os contratempos, isso nos leva mais para perto de Deus, não é quando surgem problemas, dificuldades, intempéries, provas, né, barreiras. Isso não é para nos afastar da presença de Deus, muito pelo contrário, é para que a gente possa buscar se chegar mais a Deus, e nessa busca Deus nos capacita a passar por esses problemas, a vencer essas dificuldades, a vencer esses desafios que por vezes, né, aparecem em nossos caminhos, diante dos nossos olhos, e são desafios que estão aí para serem superados, né? Ou seja, Deus, ele está conosco a todo tempo. Deus está conosco a todo tempo. E uma vez ele estando conosco, ele cuida de você, ele cuida de mim. Ele faz aquilo que for preciso para poder fazer com que as coisas dê certo na sua vida e na minha vida também. Ele cuida de tudo. Então, mediante essa palavra, o que eu entendo? Que eu preciso descansar em Deus. Eu preciso entender que Deus sempre vai estar no controle. Seja qual for a dificuldade que eu possa estar enfrentando, Deus sempre vai estar no controle. E eu tenho que seguir nessa fé, né? Eu tenho que seguir nessa fé. Não adianta eu ser tomado pelas preocupações. Não vai resolver, né? Não vai mudar nada. Não vai resolver, né? E uma vez não resolvendo, então é em vão eu enchi a minha cabeça com muitas preocupações, preocupado com o dia de amanhã, preocupado com algo que eu recebi e agora não recebo, ou seja N's, pode ser N's os problemas, né? Os quais podem gerar em você preocupações, né? Mas a bem da verdade é que hoje nós estamos amparados por Deus. Fomos chamados por Ele. E fomos chamados por Ele para dar certo. Então Ele cuida de nós, Ele supre as nossas necessidades. E Ele ajusta tudo, né? Ele ajusta tudo. Eu mesmo estava meditando em situações aqui que aconteceu recentemente comigo, né? E eu estava aqui numa cidade anterior, até dias atrás, né? E já estava ali praticamente estabelecido, né? Estabelecido, aí estava ali à frente de uma subcongregação. De repente, aprove Deus permitir com que nós mudássemos de lá, fôssemos para uma outra cidade. E aí eu falei, poxa, agora lá eu já tinha vínculos com pessoas, né? Já estavam as coisas estabelecidas, né? Estava tudo tranquilo, aparentemente, né? Falo tranquilo no quesito de já estava ali há meses, né? Ou seja, já estava ali recebendo as providências de Deus. Aí eu falei, agora mudei, cheguei numa outra cidade que eu não conhecia ninguém, né? Não conhecia ninguém, exceto a liderança daqui, né? Para a gente começar a desenvolver uma nova fase da nossa vida, né? Diante da presença do Senhor. E já aqui, né, eu estava meditando, já que Deus se encarregou da maneira dele de poder já enviar as providências, de poder fazer as coisas acontecer ao meu favor. Ou seja, quando eu pensei, né, quando eu fiquei pensando, poxa, agora que eu começo meio que de novo, né? Mas é assim na nossa vida, que estamos diante da presença de Deus, na direção que Deus nos dá. É assim mesmo. Ora você está aqui, ora você está ali, né? Depende daquilo que Deus tem para você, né? Depende daquilo que Deus tem para você. Mas o que eu estava meditando mesmo, pensando, é que
quando eu pensei em algo, né, em relação agora à minha estadia aqui, né, nesta cidade ao qual me encontro, nesse momento, né, por ter chegado aqui recente, de repente eu já vi Deus trabalhando, já vi que Deus já trabalhou e já normalizou tudo da maneira dele. Não como eu pensava, mas da maneira dele. Mas já regularizou tudo, colocou tudo em ordem, ou seja, né, na direção que ele tem me dado, ele, ele ajusta tudo, ele coloca tudo no lugar. O que precisa fazer novo, ele faz novo. Entende? Ou seja, ele cuida da gente. Ele cuida da gente. E ele cuida nos mínimos detalhes. Quando é necessário abrir uma porta, ele abre uma porta. Quando é necessário abrir duas, ele abre duas. Não é um exemplo. É claro que é uma por vez, né? Mas eu tô citando um exemplo. Aqui, quando é necessário Deus agir em alguma causa, né, que seja necessário em relação a você, a sua família, a tua empresa, no teu trabalho, ele faz. Entende? Ele faz. Não há impedimento algum, não há barreira alguma que possa impedir Deus de agir ao seu favor. Né? Quando Deus vê que o momento é oportuno para poder estender a mão para te abençoar e fazer vir a resposta, fazer vir o milagre, fazer vir a cura, a libertação, ele faz. Ele faz. Por quê? Porque ele tem tudo sob controle. Então eu tenho que andar na luz dessa verdade, sabendo que Deus me chamou para dar certo. Ele não me desampara. Ele não vai me deixar só. Imagina, Deus ele não vai te chamar para você caminhar com ele. E aí você anda 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, e lá na frente Deus vai te deixar de lado, vai te esquecer, não vai estar preocupado com aquilo que você se preocupa. Jamais, Deus não é assim. Ele é nosso Pai, nós somos filhos dele. Ele quer o nosso bem, ele quer ver a gente bem, ele não quer ver a gente estagnado, parado, choramingando pelos cantos, achando que aquilo que ele prometeu não vai cumprir, achando que ele é menino, né? Para não lembrar também dos esforços que você tem empreendido para poder fazer a obra dele, estender a mão a quem precisa e assim por diante. Não, irmão, Deus está, meu irmão e minha irmã, Deus está no controle de tudo. Ele está cuidando de tudo, então eu tenho que continuar confiando nele. Confiar acreditando que ele tem o controle de tudo. Se algo ainda que você espera, que você almeja ainda não aconteceu, é porque não chegou a hora, né? Porque quando chegar a hora, Deus opera, igual ele operou outras vezes na tua vida quando você precisou, né? Ou seja, muitas vezes Deus permite a gente chegar no nosso limite, e no nosso limite ele age. Né? Ele age, Deus ele no cronograma dele, ele sabe os momentos certos de poder agir ao teu favor. Né? Ele sabe quantos fios de cabelo há na sua cabeça. Você é um projeto de Deus, né? Deus já, antes mesmo da fundação do mundo, Deus já tinha estabelecido um projeto para a tua vida, né? Deus já tinha um caminho traçado para você, né? Então aí chegou no momento oportuno, ele te chamou e hoje você está aí na presença de Deus. Olhe para trás e veja tudo que Deus tem feito por você até aí. Cada porta que Deus já abriu, cada livramento que Deus já te deu, cada oração que Deus já te respondeu. Quantos testemunhos você já contou? Quantos testemunhos você já tem aí, né, nas suas bagagens? Quantas experiências você já teve com Deus? E Deus não muda, Ele vai continuar cuidando de você até o final da sua vida. E vai continuar cuidando de mim até o final da minha vida. Nada acontece, diz a Bíblia, sem a permissão de Deus. Nada, exatamente nada acontece sem a permissão de Deus. Deus ele está no controle de tudo. Então o que eu devo fazer é o quê? Confiar, continuar confiando, né? Que Ele sabe o que faz, que Ele supra as minhas necessidades, que Ele vai abrir as portas que forem necessárias serem abertas em minha vida, né? Que Ele vai me direcionar. Se nesse exato momento eu estou ali meio que sem uma direção, né, esperando uma resposta de Deus, então eu creio que Ele vai me dar a resposta. Deus não é Deus de confusão. Ou seja, aquilo que eu tiver, que houver uma necessidade de uma intervenção divina ao meu favor, ao favor da minha família, eu tenho que crer que Deus ele vai fazer, porque de fato Ele vai fazer. De fato Ele vai fazer. Igual eu falei aqui, Ele nos chamou para dar certo. Então não tenho o que temer.
Mediante essa palavra eu não tenho o que temer. Tenho que permanecer focado em agradar a Deus, em agradecer, grato a Deus por tudo que Ele tem feito. Ser grato a Deus, né? Eu ouvi um testemunho, gente, vou aqui compartilhar com vocês, recentemente, que me levou a refletir, né? Eu até comprei recentemente um livro, né? E nesse livro está, né? Esse testemunho é aquele livro Quarta Dimensão. E eu estava conversando com a esposa do meu pastor, e ela contou, né, que lendo o livro, tem uma experiência que uma missionária, se eu não me engano, na África, ela precisava de uma cura. Estava ali fazendo a obra de Deus há anos, mas ela precisava de uma cura. E aí ela estava ali já beirando a morte. E ela, sabendo que ia morrer, né, ela pegou e falou para Deus, né, falou: Senhor, eu sei que eu vou morrer, mas eu gostaria de saber, né, por que eu vou morrer? Por que eu vou morrer sendo que eu estou fazendo a tua obra? Eu não ligo, né, eu estou vendo que eu estou morrendo, mas eu queria que o Senhor me mostrasse por que eu vou morrer. Aí diz que quando, não sei se foi depois que ela terminou de orar, ou na hora da oração, Deus veio e trouxe a resposta para ela. Apareceu um anjo para ela, eu creio eu que em sonho, e um anjo estava com uma bacia, uma bandeja, e naquela bandeja estavam os pedidos que ela fazia para Deus. E os pedidos, eles iam caindo da bacia, daquela bandeja, caindo. E depois vinha um outro anjo e trazia uma outra bandeja do agradecimento. E aquela bandeja do agradecimento, ela estava vazia, né? Ela estava vazia. E aí Deus ministrou para ela e falou que era por isso que ela estava morrendo, que ela não estava recebendo a cura dela. E aí naquele momento ela entendeu. E aí naquele momento mesmo, né, quando ela acordou, não sei se ela estava dormindo ou se foi na oração, não me lembro certinho, mas foi mais ou menos assim. Eu sei que depois daquele momento que ela teve essa visão de Deus, ela não pediu mais nada. Ela não pediu a cura que ela precisava, que Deus sabia que ela precisava, mas ela começou a agradecer a Deus. E quando ela começou a agradecer a Deus em oração, ela recebeu a cura ali, ó, instantaneamente, que ela tanto precisava. Imagina, isso me levou a refletir, né? Muitas vezes os pedidos mesmo que a gente faz em excesso para Deus, mas muitas vezes agradecemos pouco a Deus. Muitas vezes agradecemos pouco, e Ele já tem feito tantas coisas por nós. Muitas vezes, meus irmãos, a gente corre o risco de acabar sendo ingratos diante de Deus, porque por mais difícil que esteja a minha situação e a tua, sempre vai ter alguém que está numa situação pior, né? Esses dias um evangelista estava pregando na igreja e ele falou uma verdade. A comida que nós temos no nosso prato hoje, e que muitas vezes a gente reclama, seria a comida que outros estão pedindo para Deus para ter, porque estão passando fome. A casa que nós temos hoje, e de repente reclama da pintura ou de alguma coisa, é o sonho de alguém que mora na rua, né? E assim por diante. Você entende? Sempre tem pessoas que estão numa situação muito pior do que a nossa e que dariam tudo para poder ter as oportunidades que você tem, para ter a casa que você tem, a família que você tem e não tem, né? Para ter a comida que você come, que eu como todos os dias e não tem. Então, quando a gente para olhar, para observar, né? Muitas vezes temos sido ingratos diante de Deus, temos agradecido muito pouco em relação a tudo aquilo que Deus tem feito por nós. O estarmos vivos hoje é dádiva de Deus, é misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, é um favor imerecido, nós não merecíamos, não é méritos próprios nossos, não, muito pelo contrário, é um favor imerecido de Deus que pela misericórdia dele, ele olhou para você e gostou, manifestou o favor dele na sua vida e hoje você está aí, diante da presença de Deus, né? E eu estou aqui hoje, diante da presença de Deus, e até aqui Ele tem nos ajudado, até aqui Ele tem nos livrado, até aqui Ele tem nos guardado, nos protegido,
Até aqui Ele tem nos guiado e não tem permitido com que o mal se prevalecesse contra a tua vida, contra a sua família, contra os seus negócios. E se porventura ele aconteceu de alguma situação adversa sobrevir contra a tua vida, né? E de repente deixou aí a tua vida de cabeça para o ar, né? De perna para cima. Nisso também é um propósito de Deus. E isso só aconteceu porque Deus permitiu. Do contrário, não aconteceria. E quando Deus permite é porque Ele quer nos ensinar algo. Sempre há um propósito dentro dessa prova, da dificuldade, da luta que você e eu enfrentamos. Então, ao invés da gente murmurar, eu já falei aqui esses dias, a gente temos que orar a Deus e pedir para Ele nos mostrar qual é o propósito disso. O que Ele quer nos ensinar por meio dessa luta, por meio desse contratempo, por meio dessa porta fechada, né? E mudar o teor da nossa oração diante do Senhor e sermos mais gratos, né, a Deus. Por quê? Porque Ele está cuidando de nós até aqui e Ele vai continuar cuidando. Então você não tem o que temer, não temas, né? Deus tem um momento certo de agir na sua vida, na minha vida, a favor dos seus. Não temas, continue buscando a presença de Deus. Entenda que Ele está no controle de tudo. Entenda que nada acontece sem a permissão dEle. Entenda que Ele vai continuar te direcionando, te guardando, te protegendo. Quando eu falo você, eu quero falar também da tua família, dos teus negócios, porque tudo aquilo que diz respeito à tua vida tem a ver com Deus. Você entende? Então, quando eu falo você aqui, eu já quero envolver tua família, teus negócios, teu emprego, tuas finanças, tudo que engloba a sua vida tem a ver com Deus. Então, aquilo que não está certo ainda, não está ajustado, que ainda não está como você gostaria, que está enchendo você de preocupação nesse momento, tenha a convicção que Deus vai ajustar. No momento certo, Ele vai ajustar. Ele vai continuar suprindo tuas necessidades e o nome dEle vai continuar sendo glorificado na sua vida. Então procure descansar nos cuidados de Deus. Ele está cuidando de tudo. Ele sabe o que faz e está trabalhando ao seu favor. Amém? Fique com essa palavra no nome do Senhor Jesus. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar pela sua vida nessa madrugada. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que eu me coloco diante da tua santa e poderosa presença e venho interceder por cada vida que chegou até esse vídeo, Pai. Pai santo, amado e querido, eu entendo que a tua palavra veio nos estimular aqui nesta madrugada, Pai, nesta manhã, para aqueles que foram ouvir, Senhor, a descansarmos, meu Pai, em Ti, nos Teus cuidados, porque o Senhor continua cuidando de tudo. Embora não pareça, Pai, por conta de alguma situação adversa, que o teu filho e a tua filha possam estar enfrentando, o Senhor continua cuidando de tudo. E devemos confiar em Ti, Pai, porque o Senhor tem sido maravilhoso em nossas vidas. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos guardado, nos protegido. Pai santo, e se não fosse Tua misericórdia, não estaríamos aqui. Pai amado, Pai querido, eu Te agradeço por tudo, Senhor. Por tudo que o Senhor tem me feito até neste exato momento, por cada porta aberta, por cada livramento, pelo pão de cada dia, pela casa, Senhor, que temos para morar, pelas roupas que temos para vestir. Meu Deus, não permita com que a ingratidão venha tomar conta do nosso ser, ao ponto, meu Pai, de por meio de uma prova, de uma luta, de uma dificuldade, nós esquecermos, Pai, de todos os benefícios que o Senhor tem operado até aqui em nossas vidas, Pai. E passamos a murmurar, Senhor, por aquilo que ainda não aconteceu. Não, Senhor, não convém que sejas assim. Retire dos nossos corações toda a incredulidade, toda a ingratidão, Pai, sentimento de ingratidão. E nos ensina no Senhor a cada dia sermos gratos, Pai. Gratos pelo dom da vida, gratos por estarmos na Tua presença. Gratos, meu Pai, até mesmo pelas lutas, pelas provas, pelas dificuldades, que em todas elas o Senhor visa o nosso bem. Em todas elas há um propósito do Senhor, Pai. Em todas elas a gente aprende alguma coisa diante da Tua santa e poderosa presença. E nada, Senhor, é por acaso. Pai amado, Pai querido e santo, conforta o coração do Teu filho e da Tua filha, que chegou até esse vídeo, Pai. Dê ânimo, alegria, conforta, consola pelo Teu Espírito esses corações. Tira a angústia, a tristeza, o peso espiritual, o medo, Pai. E dê paz, dê alegria, dê refrigério.
dê a certeza e a convicção que o Senhor continua no controle de tudo, Pai. Que o Senhor tem tudo em suas mãos, no controle, meu Pai. O Senhor tem o controle em suas mãos, Pai, das nossas vidas, de tudo. Aquilo que rege as nossas vidas, Pai. E nada acontece sem a tua permissão, Senhor. Pai amado, Pai querido, nos dê essa convicção a cada dia, que o Senhor está cuidando de tudo, que o Senhor está trabalhando ao nosso favor, para poder colocar no lugar aquilo que está fora do lugar, Pai, para colocar ordem na nossa desordem, de maneira que o teu nome venha a ser glorificado. Pai, abençoe cada família aqui representada, abre portas que estão fechadas, Senhor. Entra com milagre, Pai, seja na saúde, na vida financeira, no ministério, na vida sentimental, na vida conjugal, Senhor Deus, na vida emocional. Opera um milagre que o teu filho e a tua filha tanto necessita. Supra cada uma das suas necessidades, meu Pai. É o pedido que eu lhe faço. E que a tua boa mão permaneça estendida sobre as nossas vidas, por onde quer que andarmos. Assim eu oro nesta madrugada, meu Pai, crendo no milagre, crendo na resposta. E já te agradecendo por tudo, Pai. E eu faço essa minha oração em o nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Amanhã, se Deus permitir, estarei aqui com mais um vídeo, com mais uma porção da palavra de Deus para compartilhar com o seu coração. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.